Estão gostando do papo, gente? Dá coraçãozinho aí. Ninguém me dá coração, tá vendo? A Jojo vem aqui, você dá um coração para ela. Eu estou num papo legal, ensinando vocês, ninguém dá coração. Hello! Oi, bom dia. Bom dia. Seu nome? E a Michele. cidade de onde você está falando? Michele, de onde você Eu fala, moro em Michele? Foz do Iguaçu. Eu moro em Foz do Sul. Conheci o canal de vocês no ano passado, Olha, na pandemia. Já, na verdade, foi bem assim. que massa. Foi bem inesperado, na verdade, porque eu morei nos Estados Unidos, eu tenho uma filhinha americana. E aí a gente ouviu que eu não queria que elas perdessem o inglês, então eu inglês com elas. E aí eu descobri que vocês tinham um canal, Ei, come e foi here, show the super guys. legal e tal. Tá falhando um pouco aqui, Michele. Tá falhando aqui? Deu Tá para falhando. entender o que eu falei ou eu repito? Eu só lembrar que você morava nos Estados Unidos, teve uma filha americana, e dali para frente eu não escutei mais nada. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, eu não quis que elas perdessem o inglês. E aí eu comecei a falar inglês com elas em casa. Duas filhinhas, essa aqui é brasileira e já fala inglês assim bem. E a americaninha também tá lá fora brincando, mas ela também tá falando, né? Só que assim, quando eu comecei a falar inglês com elas, eu apesar de me considerar fluente, ainda acho que tem muito caminho para aprender, mas eu não tinha a fluência da maternidade. Então tem muita coisa na linguagem de maternidade que eu não sabia e não conheço direito. Entendi. E aí eu fui aprendendo junto com elas. Então, na verdade, muita coisa eu vejo que hoje elas falam às vezes um pouco errado por causa que eu errei com elas. E às vezes eu acho difícil até ver essa questão. Uma coisa que eu assisto muitos vídeos de vocês, aprendi muito com os vídeos da Mayara. Acho muito legais as dicas que ela dá. E eu queria saber como que faz essa questão do erro, né? Quando a gente erra, tipo assim, que a criança aprende já errado depois de um tempo, como é que a gente faz para corrigir? Perfeito. Vamos lá. Até as crianças nativas, elas também falam errado. A diferença é que elas não aprendem, não adquirem de maneira tão errada. Tem erros que são, por exemplo, do idioma, como eu erro aqui no português, por exemplo. A mesma coisa acontece lá fora, não é verdade? O detalhezinho aqui no Brasil, na criação bilíngue, é justamente que os pais estão transmitindo também de maneira errada. Esse é um problema. Muitas vezes acaba ensinando de maneira errada. E eu não sei se você estava no início dessa live, mas a Jojo falou um negocinho errado. Quem transmitiu essa maneira de falar errada para ela foi a Mayara. Tá entendendo? Então, hoje em dia, a gente corrige, eu corrijo isso, procuro corrigir. Por isso, quando eu falo da regra do 80-20, para a criança, é muito importante. Por quê? Se ela tem uma exposição boa a conteúdos em inglês, isso inclui os pais, né, ou um dos pais, não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo. Então, sei como é que é. Ela tá querendo conversar também. Hello, you wanna say hello to Jojo? Hey, baby, say hello. Do you want to say Jojo? You Yes? wanna see Jojo? Jojo, can you come here? Nath, come see Jojo, baby. Deixa eu ver se ela vem. Jojo, you wanna say hello? Como é que é o nome dela? Tina. E aquela Tina. ali é a Nath. Nath, say hi, baby. Be Hi. careful. Get down. How are you guys? Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Jojo is gonna come. Okay. Jojo, come here. Come. Look at the girls. Yes, baby. Look, you're pretty. What's your name? Say, what is your name? What's your name? But speak out loud. Say. What's your name? What's your name? No? Nath, come here. Look, mommy. What's your name? My name's Daniel. No, baby. Your name is Nath. Naji. And how old is Naji? Do you know, Jojo? How old are you, baby? Don't you want to say how old are you? How old are you? Are you 2 years old. 2 years old? Say, I'm 2 years old. 2 years old. Very good. You're 3 years old too? Wow. But next month is your birthday, right? How old you're gonna be? 4. 4? Show the guys. Show 4 to the guys. Tina, come. Say bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye to Jojo. Say bye-bye, guys. Bye, girls. Bye. Então, vamos lá. Peraí. Então, assim, vamos voltar ao nosso assunto. Quando
criança está exposta ao inglês e não para, porque esse é o detalhe, os pais vão pensar, eu vou fazer isso no início e depois eu vou parar. Não, você não vai parar mais nunca de fazer. É igual quem aprende o idioma. Você foi, fez intercâmbio, voltou, ou foi morar e voltou, mas tem hábitos que você adquiriu lá fora, de ler livros, assistir TV ou algum show, que você mantém no Brasil hoje em dia. Mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu voltei do Canadá, na verdade, eu não quis perder muitos dos hábitos que eu tinha lá e continuei tocando eles aqui no Brasil. Então, mesma coisa acontece com as crianças. Só que as crianças, elas estão numa fase ainda, vamos dizer, de uma idade até os 6, 7 anos de idade, onde elas não são autocorrigíveis, vamos dizer assim, elas não se autocorrijam, né? Sei lá como é que fala. Não vão se corrigir até uma certa idade, mas vai chegar um tempo que elas vão se corrigir, né? Um exemplo disso, bem prático, que acontece aqui, você pode ver que o teu português provavelmente é o melhor, é melhor do que o do teu pai e da tua mãe, em alguns aspectos. E isso é natural. Então, vai melhorando, entendeu? E aí, claro, se você tem um pai consciente, isso que tem pais que nem se conscientizam de melhorar o português do filho, perfeito? Mas vamos dizer assim, você é uma pessoa consciente. Então, eu levo é uma premissa, basicamente, quem fala o segundo idioma, o português melhorou depois que começou a aprender o segundo idioma. Então, você é um pai mais consciente ainda em ensinar o que é correto, perfeito? E aí, nesse primeiro momento, quem ensina, quem transmite o inglês, quem auxilia o inglês é você com as suas duas filhinhas. Mas vai chegar um tempo que as tuas filhinhas vão começar a te corrigir. Tá entendendo? E aí, legal. Aquilo que é errado, que você passou errado, elas vão começar a detectar que tá errado e vão dizer, mãe, sei lá, vou falar em inglês, né? Mas, mamãe, você tá errada, não é assim que se fala, é assim, ó. Tá entendendo? Então, claro, não é algo assim também tão automático, mas é algo natural, perfeito? Corrigir é algo meio que natural para as gerações futuras. A gente está sempre em desenvolvimento. Se você plantar a sementinha da correção no momento certo, assim, né? Deixar a coisa... Por exemplo, você vai ver que você corrige. Elas vão crescer vendo você corrigindo elas. Vai chegar um momento que elas vão querer fazer o que você faz. Por isso eu chamo que é natural. Corrigir o idioma é natural, porque elas viram você fazendo e depois vão querer fazer com você também, entendeu? Vai acontecer isso. Então, por isso não é para se preocupar tanto. E 2, mesmo falando errado, mesmo a criança tendo problemas de pronúncia, se você fosse o bebê no lugar delas, você gostaria que a tua mãe tivesse feito o que você está fazendo para elas? Sim. Ali a resposta, entendeu? Sim. Então, assim, não precisa pensar muito para a gente saber o que a gente tem que fazer. É só botar a gente no lugar dos filhos e ver se os pais, com o nível que você tem agora, se eles pudessem fazer o que você está fazendo, você ia ser uma criança feliz? Ia. Então, tá ótimo, entendeu? Você está dando o melhor do que você pode. Tá vendo a diferença? Eu, na verdade, assim, quando chegou no meio do ano passado, eu sou professora de matemática, né? Não tem nada a ver, mas eu sou professora e eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas com elas, né? Em casa. Então, eu acabei fazendo um canal de maternidade, a princípio. E uma das coisas que muito chamava atenção aonde eu moro e entre a nossa família, os nossos amigos, era essa questão delas falarem inglês. Porque como eu comecei isso quando a minha mais velha tinha 2 anos e a mais nova estava com 6 meses, tipo assim, elas não falam português ainda, né? A mais velha começou a falar português agora. Então, elas demoraram um pouquinho mais para falar, não por causa do bilinguismo, mas por conta de toda essa questão de eu não ser tão fluente assim, e aí, né, começar a falar inglês com elas e tudo mais. E eu comecei a compartilhar isso, foi quando eu descobri o canal de vocês, porque até então eu não sabia que existiam pessoas que faziam isso no Brasil, né? E aí eu achei vocês, achei alguns outros canais, achei super legal. Já citei, inclusive, num dos vídeos que eu postei falando sobre o bilinguismo das meninas, eu citei o canal de vocês, né? Coloquei lá que eu aprendi algumas coisas no canal de vocês, nesse vídeo que eu tava falando. E aí foi justamente essa questão de que, como eu não sou fluente, assim, né? É que fluência, na minha cabeça, é uma coisa muito complexa, né? Tipo, você vai passar a vida inteira buscando e... nunca vai chegar na perfeição, né? Isso que eu quero dizer. Na verdade, assim, ó, posso esclarecer um negócio para aliviar um pouco esse peso todo? Porque os alunos têm muito peso nas costas. Quando se fala assim, eu sou fluente, se você prestar atenção, se eu falo assim, ó, I love you, você entendeu? Sim. Você consegue repetir? Repete para mim. Não é para mim, tá? Mas repete a frase. I love you. I love you. I love Você you. é fluente nessa frase.
Tá entendendo? Então, qual é a capacidade de fluência que você tem? Ela é determinada pela quantidade de frases que não só, isso é importante, que não só você consegue ouvir, mas principalmente, porque isso é fluência, que você consegue falar. Vamos dizer assim, a palavra fluência, na abrangência maior que a gente usa, está na questão de poder se expressar. Mas nada tem a ver com fluência auditiva, que também é importante. Perfeito? Então, assim, a capacidade de fluência sua é a capacidade que você tem de se comunicar e escutar. Mas, a grosso modo, o que as pessoas sempre vão avaliar, basicamente, é o que você consegue falar. Isso é normal. Todo mundo escuta mais do que fala. É normal em qualquer idioma. No português, tem coisa que você escuta muito mais do que você consegue falar. Se você for numa consulta médica, por exemplo, você vai entender o que o médico vai falar. Mas se o médico pedir para você repetir o que ele falou, você não vai saber. As palavras. Por quê? Porque você não tem fluência no assunto que ele está falando. Então, esse detalhe, esse deslumbre, assim, do Brasil, principalmente de pessoas, né, do segundo idioma, do brasileiro, mas de quem aprende o segundo idioma, de sempre se achar inferior, é uma coisa que eu bato muito na tecla, entendeu? Então, principalmente quando vai viajar, tudo mais, porque muita gente acaba achando assim, nós, o Bebelingue, o Rafael, é muito puxar o saco de americano, de levantar a bandeira brasileira. Nada a ver com isso, entendeu? Eu acho que nós criamos melhores brasileiros a partir do momento que a gente consegue se comunicar melhor com o mundo. E é o inglês que se comunica com o mundo. Tem muito mais cultura, muito mais conteúdo. Então não tem nenhum puxa-saquismo, né, se é uma palavra que existe, relacionado ao idioma inglês. Agora, você quer aprender consertar um carro com o mecânico ou com o padre? Tá entendendo? É assim que acontece o negócio, né? Então você vai em quem faz muito bem o negócio. Para mim, quem faz muito bem é quem fala inglês, quem é nativo do idioma inglês. Faz melhor que eu, só que você. Então você vai se espelhar nesses caras, entendeu? Agora, não, eu quero ter uma técnica, eu quero um método para ensinar inglês para meus bebês, aí entra naqueles 20% que eu sempre falo. Aí você vai atrás e quem criou um método, quem tem base para ensinar coisas, por exemplo, que eu estou ensinando para você aqui. Eu já tive vários professores estrangeiros. Professores dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra. Já tive vários professores nativos que sabiam lecionar na escola. Tá entendendo? Então, também não é porque é nativo que a pessoa sabe transmitir o conhecimento, mas eles falavam fluentemente. E isso era uma coisa boa para os alunos, entenderam? Então, a fluência, esse negócio de, poxa, a gente vai morrer e não vai ficar fluente. Não, você já é fluente. Você já é fluente nas frases que você sabe repetir, que você sabe falar. E o que você vai fazer é não parar. Você nunca vai deixar de falar, entre aspas, né? Você não vai deixar de falar português. Você não vai, muitas vezes, deixar de pensar em português. Tem vezes você vai pensar em inglês. Tem vezes você vai pensar em português. Mas você nunca vai deixar de ser uma pessoa... É raro, principalmente na idade que nós já estamos, deixar de ser uma pessoa bilíngue só se você cortar os relacionamentos. Do contrário, você vai... É como se dissesse assim, ó. Eu nasci com uma falha e você bilíngue. E não é isso, entendeu? O americano que só fala inglês, ele só fala um idioma, ele só tem uma forma de pensamento e menos vantagens do que você que é bilíngue, tá entendendo? Você tem um plus, você tem algo a mais que os nativos americanos, talvez, que não falam o segundo idioma, não tem, e você tem. Então é isso que você precisa saber lidar. Essa ferramenta, essa atitude de ser bilíngue, você precisa deixar consciente na cabeça, entendeu? E dois, se você vier... Eu não sei, de onde é que você fala mesmo? Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, isso. Foz do Iguaçu. Mas se for para o Rio Grande do Sul, provavelmente tem algumas coisas que você não vai entender lá do pessoal que fala lá do Rio Grande do Sul. Não é verdade? Às vezes tem maneira que eu falo aqui da região que muita gente não entende o que eu estou falando. Né? E aí, você não é fluente no português? Ou é? Porque, meu Deus, se a gente não for fluente em português, aí nós estamos ferrados, né? Porque daí ninguém se comunica mesmo. Porque esse é o pensamento do inglês, de quem estuda inglês. Então, só para você entender, sempre vai ter erro, sempre vai ter falha de comunicação. Falha de comunicação é normal. E muitas vezes a pessoa entende não ser fluente como falha de comunicação, falha, né, de poder codificar isso ali. E no idioma português você tem. Então, essa culpa, eu não vou ser nunca fluente, tira isso. Você é fluente com aquilo que você sabe já. O que você precisa fazer e você quer melhorar? Então, foca em ter mais experiências, em escutar os podcasts, fazer os listening, entendeu? E segue feliz para a vida. Porque a maioria da população mundial não é bilíngue. Sim. Tá entendendo? Então, Sim, o brasileiro também. Não, uma coisa que eu sempre observo muito é essa questão de que, às vezes,
eu sempre tive muita essa coisa de, eu não sou totalmente fluente porque tem coisa que eu não consigo dizer ou porque tem coisa que eu não aprendi ainda, não sei. Mas eu acho que você explicou de uma maneira muito boa, assim, me fez entender muito bem. E essa questão de que eu sempre coloquei na cabeça, mesmo que eu não seja fluente, ou nunca tenha me considerado assim, eu não vou parar de falar inglês com elas, porque elas vão se tornar fluentes, independente do que, tipo, do meu nível de inglês. Era esse sempre o meu pensamento. E hoje eu já vejo alguns frutos disso, porque a minha mais nova já fala frases assim, ela give me water, please, outras coisas, ela agora há pouco estava procurando chinelo, ela, I don't know my flip-flop. E aí fica coisas assim que quem ouve, às vezes não entende, porque elas ainda falam aquele bebenês, né? Claro, Então, claro. mas eu, como mãe que convivo com elas o tempo todo, eu consigo entender perfeitamente o que elas falam. E para mim, o inglês delas está perfeito. E assim, ó, a situação, eu pego a Jojo, trago a Jojo aqui, eu quero que ela fale para vocês. Eu sempre falo para vocês, né? A Mai também. A gente não força a Jojo a nada, nem a aparecer. A gente exibe ela, inclusive, bem pouco, né? Nas redes sociais. E tenta o mínimo possível preservar um pouquinho ela ali. Mas assim, ela sentou aqui comigo. Eu queria que ela falasse inglês com as tuas filhas ali. Ela fez? Não. A minha também é assim, ela também ela é tímida na hora de falar. É assim, entendeu? Então, chega alguém de longe que vai falar português e vai falar inglês, é a mesma coisa. O problema é que o adulto não sabe, muitas vezes, interpretar isso, né? E dois, sempre foque naquilo que você sabe. Não foca naquilo que você não sabe. Porque quando você não sabe e foca naquilo que você não sabe, não sai nada. Entendeu? É muito mais difícil, na verdade. O teu pensamento, eu observo que você carrega um pouquinho daquela culpa do aluno de não falar o inglês fluente e o foco sempre fica assim, eu vou falar com o nativo. Peraí, eu vou falar com o nativo. Tá, então peraí, eu vou... Entendeu? Isso não ajuda em nada. Isso aí eu passei por experiência própria. Quando eu estava no Canadá, eu estava já acho que foi no primeiro mês, que eu me revoltei, que eu, já estudava uns 4 anos no Brasil, estava já 1 mês no Canadá, eu não lembro se era 1 mês ou 2 meses, mas vamos lá. Acho que era no segundo mês. Eu me revoltei, porque ou eu não entendia muitas vezes os caras falavam, mas principalmente as pessoas não entendiam o que eu perguntava. Tipo assim, né, de modo geral. Cara, sabe assim, eu já ouviu falar da minha a filosofia da fralda? Não. Filosofia. Eu pratiquei a filosofia da fralda lá no Canadá que eu fazia intercâmbio. Que desculpa o vocabulário, gente, mas é cagar e andar. É o que o bebê faz. Ele caga na fralda e anda. Daqui a pouco se bichando e o resto vão pensar. Tu pode estar no restaurante, pode estar no melhor hotel, pode estar com gente fluente, pode estar com brasileiro, pode estar com americano. A criança, se quiser precisar fazer cocô, ela vai fazer cocô quando ela quiser e acabou-se. E foi o que eu fiz, a filosofia da fralda. Dali para frente eu tomei uma atitude do tipo assim, ó. Cara, a comunicação é uma via dupla. A comunicação é uma via dupla. Se tu não querer entender, desculpa, você não vai me entender nunca. Ou você quer me entender, ou tchau. E aí eu sempre tive... Cara, é inacreditável o que fez na minha cabeça. Inacreditável a maneira como abriu, assim, como eu comecei... E aí, inacreditavelmente, não tive mais problema depois disso. Parece besteira o que eu tô falando, mas não é, gente. Não é. A atitude de falar sempre é importante. Sempre é importante você ter uma atitude forward, tipo, uma atitude para frente, entendeu? Tipo assim, é uma vida de 2 mãos. Se você não fala o meio de... Isso eu falo, olha só, o pessoal diz, puxa saquismo dos americanos, ou de, sei lá, né? Nem sei porque fala americano, porque é do inglês. Mas quem fala inglês, não é. É questão de atitude. Se o cara vem e conversa comigo, não quer, eu tô num local fazendo turismo, o cara não quer me atender bem no idioma, porque eu falo o idioma do cara, ele não fala o meu idioma. Então, o mínimo que ele tem que ter é respeito em me escutar. E querer tentar entender. Porque se a pessoa não quer te entender, não adianta. Nem o próprio idioma ela vai querer te entender muitas vezes, entendeu? Só que a atitude é essa. Então, quando eu repito uma segunda vez, o cara não entendeu, eu repito uma segunda vez, eu já meto ali eu gosto de psicologia, né, pessoal? Mas eu já meto ali um mindset, eu já meto ali uma energia na maneira que eu falo pela segunda vez, que o cara vai entender a mensagem assim, ó. É bom tu me entender agora. E se tu não me entender, eu vou fazer uma outra coisa que você não quer. Que eu vou dizer, ó, pode me chamar um outro atendente, pode fazer isso, pode trocar ruim, tu não fala o meu português. Então, você trata de me entender. Do contrário, eu vou falar com o gerente, eu vou falar com não sei o quê. É muito radical. Não é. O detalhe é assim, ó. Acho que a internet dela caiu. Então,
para mostrar para o pessoal que a atitude... Então, resumindo, né? Eu Para acho que eu mostrar tô para o conseguindo te pessoal ouvir. que a atitude é muito importante. Não porque você quer arrumar briga. Não porque você quer arrumar briga, mas é porque você quer mandar mensagem para o cara assim, ó, se eu estou fazendo um esforço para falar o teu idioma, você tem que fazer o esforço para escutar o que eu estou tentando falar. E ponto final, sabe? Não tem essa. Isso aí é respeito. E essa é uma coisa que eu sempre falo, né? É respeito. Você tem que ter respeito. Tem gente que tira onda com o brasileiro lá no exterior. E isso é falta de respeito, na minha opinião. Tá entendendo? Para quem fala que fica puxando saco, tá vendo a diferença? Não é puxar saco, é entender o ponto. Nativo de qualquer idioma. Se você está falando o idioma dessa outra pessoa, o mínimo que essa pessoa tem que ter é respeito por você. Por mais se você fala lento ou não. E se ela não está te dando, é porque ela não merece a sua atenção. E aí, tchau. Acabou-se. Entendeu? Aí você... Isso independente se você fala, tipo, gramaticalmente correto ou não. Independente. Né? Exatamente. Por que o povo brasileiro aqui é tão considerado, tão caloroso? Por quê? Porque ele é muito respeitoso. Na verdade, ele se acha assim, eu não falo inglês, então o americano, muitas vezes, acaba se achando soberbo, né? Na atitude, não quer perder tempo, muitas vezes. Mas é assim, ó, isso é atitude, entendeu? Então, mesmo os professores, quando vinham comigo, a minha atitude, assim, a minha energia aumentava muito mais quando vi um professor americano querer trabalhar na escola, começava uma reunião comigo, eu botava a minha atitude, já botava o meu mindset, já botava a minha energia, eu já tocava lá em cima do teto. Tá entendendo? Quando eu chegava para falar com ele, ele já via que o negócio, se não fosse... Claro, ali tinha uma hierarquia também, porque, né? Eu era o patrão, ele era o empregado. Mas, assim, ele podia tirar fácil comigo, né? Entendeu? Eu tirava. Por quê? Por conta da atitude. Então, a atitude tem tudo a ver. Se você tem atitude que você nunca é fluente, vai dificultar a sua fluência. Você precisa ter uma atitude... Você precisa ter uma atitude de que eu estou falando o idioma que você não fala, ou eu estou fazendo um negócio que para mim é mais difícil do que para você. Então, você me respeita. Essa mesma atitude é com as crianças. Você vai ter uma atitude com o teu filho, você não transmite esse tipo de atitude de, é um segundo idioma, e você tem que ficar por baixo. Não é isso, não. Você vai passar a atitude para a criança, tá na energia, entendeu? Hello! Sorry? Titio? Ela aprendeu a falar titio em português, agora só fala isso o tempo todo. No problem. Essas misturas é normal. Legal, é isso que eu ia até te perguntar agora com relação à mistura. Porque assim, normal. Como tiveram várias palavras que eu não sabia em inglês quando eu comecei a falar com elas, tem muita coisa que eu falei em português no meio da frase em inglês e hoje elas fazem muito isso, mais até do que eu fiz. E eu acho bonitinho, mas tem coisa que eu fico, gente, mas será que não vai aprender a palavra em inglês e tudo mais? Não fica fazendo, quando por exemplo assim, ó, titio funciona meio que um pronome pessoal. Tá entendendo? Agora assim, ó, can you get me the garfo? Tá vendo? Esse é um nome comum. Para nomes comuns, é melhor você sempre reforçar, quando acontece a troca, você reforça pro inglês, entendeu? Nomes comuns. Nomes próprios, o que são nomes próprios? Por exemplo, você falou ali de Nescau, um negócio assim, ou foi uma outra pessoa que falou Nescau, chocolate, uma coisa assim, né? Acho que foi a menina na parte anterior da live. Então, por exemplo, ela tem um nome Bombril, é um nome próprio, tá entendendo assim? Então, são nomes próprios, então, e nomes assim, muito assim, tipo Mamá, que é muito forte assim para mamãe. Então, chegam a ser quase que nomes próprios, entendeu? Por exemplo, a Jojo chama de vovó Terezinha e vovó Inês, né? Tem o vovozinho. Então, essas coisinhas, pela a criança ser bilíngue, ela vai utilizar. Por exemplo, você vai entender o que eu vou falar agora. A Jojo, quando ela fala inglês, ela fala algo do tipo assim, deixa eu pensar uma frase. I'm gonna visit grandma, vovó Terezinha. Como se fosse parte do nome, né? Grandma e daí põe vovó Terezinha. Então, tá vendo? Não tem esse problema. Porque ela também não vai Uma falar coisa que eu até aprendi com a Mayara foi a questão do dodói, porque eu não sabia como era, então eu sempre falei dodói, e a Tina fala, né? Ela falava assim, I have a dodói, ela falava pra mim, mostrava o dedo, por exemplo. E aí ficou nisso muito tempo. Aí num dos vídeos que a Mayara postou, eu vi ela falando que dodói em inglês era bubu. Eu tentei inserir, mas não funcionou, porque ela já estava acostumada com dodói há muito tempo. Mas se ela escuta, assim, ó, você não precisa se render ao falar da criança, entendeu? Então, isso é importante avisar também. Você mantém o seu jeito de falar. E se ela falar dodói, beleza, mas uma hora talvez ela troque para bubu. Perfeito? Mas você não se adapta ao jeito da criança se o jeito da criança está errado. Se o jeito da criança está traduzido. Você se mantém na sua linha e deixa ela vir para você.
entendeu? E você pode forçar entre aspas, ela falar bubu. Mas quanto mais você falar, mais ela vai internalizar. Ela precisa escutar menos no dó e precisa escutar mais bubu. A hora que ela escutar mais bubu, ela vai falar bubu, provavelmente. Então, entendeu? Então, por isso os desenhos, você não é a única fonte de inglês para elas. Então, os desenhos, as músicas... na televisão, música, tudo é só em inglês. Eu não, procura desenhos, faz uma seleção de desenhos que fala sobre bubu. E faz uma maratona com elas. E aí vai, assim, inserindo durante a semana, vai aumentando, entendeu? Você pode focar dessa maneira. Legal, legal. Ah, obrigada. Eu acho muito top o canal de vocês, assim. Eu gosto muito das dicas que a Mayara posta. E agora também tenho aí o meu, né? Mas é novinho ainda. E, na verdade, ele não começou só como canal de bilinguismo. Hoje é um dos tops básicos do que eu falo, mas assim, mais... porque é o mais curioso, né, para elas. Elas estão pequenininhas falando inglês. Mas eu gosto muito dos conteúdos que vocês postam e ajuda bastante, tanto aqui na nossa convivência, quanto quando eu vou pensar em alguns temas novos para fazer de vídeo com elas também. Show, Érica. Parabéns, viu? Obrigada. You're welcome. Bye, bye. Say bye, bye. Bye, guys. Bye, girls. Take care.